Olá, pessoal! Vamos continuar falando sobre enzimas? Enzimas como alvos de fármacos? Bom, então, como vocês sabem, estamos falando sobre farmacodinâmica, enzimas como alvos de fármacos. Hoje nós vamos falar sobre inibidores alostéricos e análogos do estado de transição. Bom, o que são inibidores alostéricos? Eu tenho uma enzima que tem localizado o seu sítio ativo, tem definido o seu sítio ativo e é onde o substrato vai interagir para poder formar o produto, ok? Na hora que ocorre a interação. E eu tenho uma região localizada diferente do sítio ativo, ok? Em que se situa o sítio de ligação alostérico, ou seja, um fármaco que vai atuar no meu sítio de ligação alostérico, ele não vai competir na minha região do sítio ativo. Então, como que ele vai inibir? O inibidor alostérico, quando ele se liga a essa região do sítio alostérico, o que acontece? Ele faz que ocorra um ajuste induzido no meu sítio ativo. Nesse sítio ativo, como ele está modificado, ele não consegue reconhecer o substrato natural. Consequentemente, não ocorre a interação, ok? Então, algumas notas sobre os inibidores alostéricos. O inibidor se liga reversivelmente ao sítio alostérico. São formadas ligações intermoleculares. O ajuste induzido altera a forma da enzima. O sítio ativo é distorcido e não é reconhecido pelo substrato. O aumento da concentração do substrato não inverte a inibição. Lembra lá que nós falamos sobre inibidores reversíveis, em que quando eu aumento a concentração do substrato, eu consigo reverter a interação com o meu alvo, ok? E isso faz com que aquele meu fármaco saia do sítio ativo e o substrato consiga interagir, ok? E o inibidor, ele não é semelhante, em estrutura ao substrato. Por quê? Ele não precisa ter a mesma estrutura, porque ele não vai interagir no mesmo local de ação do substrato. Exemplos, eu tenho a sesmercaptopurina, tá? Ela é uma estrutura em que vai inibir a primeira enzima de biossíntese das purinas. Com isso, ela vai bloquear a síntese de purinas e DNA, ok? E ela é usada no tratamento de leucemia. Agora nós vamos falar sobre os inibidores do estado de transição. O que é o estado de transição? Lembra que eu falei que a enzima, ela tem o seu sítio ativo, ela interage com o seu substrato, forma esse complexo e com isso ocorre um estado de transição desse meu substrato, ok? E em seguida, após a reação, eu tenho a formação do produto, os produtos, ok? Então, meu estado de transição é esse. Eu posso, então, simular, eu posso planejar uma molécula que vá ter uma conformação semelhante ao meu estado de transição. Uma vez que esse estado de transição, ele também se liga, ele também interage com a minha enzima, ok? E às vezes ele pode interagir com essa minha enzima muito mais fortemente que esse meu substrato, ok? Então isso faz com que, se eu vou desenhar uma molécula que é parecida com esse meu estado de transição, ela vai ser muito mais potente. Porém, tem um detalhe. Geralmente, esse estado de transição ele não é estável. Isso faz com que eu pense numa molécula que ela vai se ligar fortemente, só que ela precisa ser estável. Algumas notas em relação aos inibidores do estado de transição. São medicamentos planejados para imitar o estado de transição de uma reação catalisada por enzimas. É provável que os inibidores do estado de transição se liguem mais fortemente que os fármacos que imitam o substrato ou o produto, conforme eu falei. Os estados de transição são de alta energia,
São espécies transitórias que não podem ser isoladas ou sintetizadas. O desenho de fármacos pode basear-se em intermediários de reação, que são mais próximos do estado de transição do que os substratos ou produtos. Então, nós podemos pensar em fármacos que têm a estrutura desses intermediários. Então, nesse caso, nós vamos desenhar um fármaco que imita a estereoquímica e as propriedades de ligação do intermediário reacional, só que ele vai ser estável. Bom, um exemplo são os inibidores de renina. Quem são os inibidores de renina? Quem que é a renina? A renina, ela é responsável em converter o angiotensinogênio em angiotensina 1 e 2. Ok? Se eu inibir essa renina, eu não tenho a formação da angiotensina 1 e da angiotensina 2. E para que isso é benéfico? Porque a angiotensina 2 ela é vasoconstritora. Então, se eu inibo a formação da angiotensina 2, eu vou conseguir diminuir a pressão arterial. Então, esse medicamento pode ser utilizado como antihipertensivo. Então, algumas notas em relação aos inibidores de renina, né? Eles bloqueiam a síntese de angiotensina 1 e 2. A angiotensina 2 contrai os vasos sanguíneos e aumenta a pressão arterial. Então, os inibidores de renina atuam como antihipertensivos. Então, como que isso acontece, né? Como que é o planejamento de um fármaco baseado nesse estado de transição? Bom, a renina, ela tem esses dois resíduos de aspartato aqui, que quando interage com o substrato, há a formação de um intermediário tetraédrico, que não é estável. O que acontece? Eu posso pensar em um fármaco que tem uma estrutura parecida com essa, em que vai interagir com o meu alvo, ok? Observe, interage, né? O substrato interage com a renina, tem essa estrutura, né? Esse intermediário tetraédrico, né? Que afinal de contas eu tenho uma molécula de água aqui também. Após a reação, eu tenho a formação dos meus produtos, ok? Quando eu analiso essa estrutura aqui, eu observo esse intermediário tetraédrico. Então, eu tenho que encontrar uma molécula que tenha sua estrutura química, sua conformação parecida com esse intermediário tetraédrico, ok? Porém, tem que ser estável. Então, algumas notas. Dos resíduos de aspartato estão envolvidos na reação catalisada pela enzima. Um intermediário tetraédrico, ele é envolvido. Com isso, foi possível planejar uma molécula que tem um estado, né, uma estrutura química em que ele vai mimetizar exatamente aquele intermediário tetraédrico, ok? Foi observado nesse planejamento que esse hidroxietileno, dessa molécula, ele tem exatamente a estrutura semelhante ao intermediário tetraédrico, formado lá quando ocorre a interação entre o substrato e a renina. Então, com isso, foi descoberto o alicireno ou alisquireno, isso tem o português e o inglês aí bem envolvido, né? Mas, então, essa estrutura química aqui, ela vai inibir a renina, por ser um inibidor do estado de transição. Essa molécula ela vai conseguir impedir a formação de angiotensina 1 e angiotensina 2, ok? Algumas notas, né, sobre o que eu já falei até o momento. O alicireno contém um imitador de estado de transição de hidroxietileno, imita a geometria, né, tetraédrica do intermediário de reação, imita um dos grupos hidroxila do grupo de ligação e é estável, né? É o que nós buscamos. Existem outros exemplos, né, de inibidores de estado de transição. Eu tenho as estatinas, eu tenho inibidores da ECA, eu tenho inibidores de protease. São alguns exemplos de fármacos que são inibidores do estado de transição.
Inibidores de estado de transição tem várias indicações. Então, nós temos vários exemplos aqui em que nós podemos observar inúmeras indicações terapêuticas, por exemplo, atividade anti-inflamatória, tem indicação antipertensiva, antidepressiva, para doença de Parkinson, anticâncer, antiúlcera, então antiasmático. Então, tem várias indicações, vários fármacos são utilizados como inibidores de estado de transição. Ok? Então, nós finalizamos hoje o nosso capítulo 7 do livro do Patrick, ok? E falamos, nessas duas aulas sobre enzimas como alvos de fármacos, ok? Na nossa próxima aula, nós vamos fazer um breve resumo sobre tudo que nós estudamos sobre esse capítulo, ok? Então, muito obrigada. Não se esqueça, se gostou do nosso vídeo, dê o like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Até a nossa próxima aula.